O que são ativos tangíveis? Como identificá-los? Quais são os principais recursos tangíveis? Você sabia que muitos conflitos familiares surgem por conta da má gestão dos ativos tangíveis na sucessão? Hoje eu vou começar a mostrar como você pode diminuir as chances de ter problemas e começar a preparar uma transição mais tranquila. Eu sou o professor Alan Galvão, mestre em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento, pós-graduado em Gestão de Negócios pelo IBMEC, professor de Planejamento Estratégico e especialista em Preparação Sucessória Familiar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, você está no canal Sucessão em Família. Nesse vídeo, nós vamos explorar o que são os ativos tangíveis. Qual a importância de planejar a sucessão dos ativos tangíveis e como os ativos tangíveis podem impactar diretamente o futuro da sua empresa e a harmonia da família nas sucessões familiares. Então, vamos primeiro para as definições. O que são ativos tangíveis? Ativos tangíveis são bens físicos e materiais que possuem valor econômico e podem ser facilmente identificados e avaliados. Eles são caracterizados pela sua natureza palpável. Você toca, você pega, né? E representam uma parte significativa do patrimônio de uma pessoa ou organização. Agora vamos apresentar alguns exemplos de ativos tangíveis para facilitar a compreensão. Primeiro são os imóveis, né, como as fazendas, terrenos urbanos, casas, lojas, galpões industriais, etc. Temos também alguns equipamentos, como algumas máquinas, equipamentos agrícolas, veículos. Temos também estoques e produtos. Temos também alguns bens, né, como os móveis de uma casa e até mesmo algumas obras de arte. Agora vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu vou identificar os ativos tangíveis, né, da minha família ou os meus ativos tangíveis para fazer um planejamento? A primeira maneira é a verificação física, né, que é a inspeção desses bens que estão sob posse ou controle da empresa ou indivíduo. E, obviamente, é preciso identificar se os bens já foram totalmente pagos. Se o bem é de posse exclusiva ou parcial, como no caso de uma sociedade ou de uma cota, né? Você é dono de uma fração de um bem, por exemplo. E a segunda maneira seria o quê? A segunda parte seria a análise documental, onde você busca confirmar a propriedade ou a posse desses ativos com os bens legais. Então, você vai verificar as escrituras dos imóveis, notas fiscais de compra, contratos de leasing ou financiamento, registros, inventários, enfim. E, por último, você vai verificar os registros contábeis, né? Onde você vai consultar esses registros contábeis e financeiros para verificar com seu contador, né, a posse deles e a situação desses bens. Mas a gente precisa fazer uma diferenciação, porque os ativos tangíveis, eles geralmente estão classificados no balanço patrimonial contábil como ativo não circulante, no caso dos imobilizados, ou como ativo circulante, como é o caso dos estoques, né? Então é preciso compreender que existem assim, algumas armadilhas e alguns aspectos contábeis que muitas pessoas desconhecem, não estão habituados, né? Temos a questão da depreciação dos bens, né? Então imaginem, por exemplo, um computador, né, que com o tempo ele vai perdendo o valor, né? Por estar velho ou desatualizado. Imagina um computador com 10, 15 anos,
não tem valor mais, né? E questões como prazo, né, para que se dê a baixa contábil desses ativos. Então, dependendo do ativo, você tem um prazo para que você dê a baixa desses ativos, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre baixa contábil. Resumidamente, a baixa contábil de ativo é o que? É o processo de remover um ativo do balanço patrimonial de uma empresa devido a uma venda ou a obsolescência, a perda desse equipamento ou o desgaste total mesmo, né? A depreciação completa ou a inutilização de equipamento. Então isso reflete, né, a interrupção do uso ou a posse de um ativo. Então, assim, para nós resumirmos, podemos imaginar que os ativos tangíveis, eles representam o patrimônio visível de uma pessoa ou organização, mas, como vocês podem imaginar, esse foco frequente de algumas disputas familiares. Então, para ilustrar, vamos trazer um exemplo. Vamos imaginar um caso hipotético. Imagine que uma empresa familiar possui assim, a propriedade de propriedades rurais e máquinas agrícolas, por exemplo. Só que os herdeiros eles discordam sobre o uso dessas terras. Imagine, por exemplo, que alguns herdeiros querem plantar na terra, né, produzir grãos, por exemplo. Outros querem criar gado. Outros querem trabalhar com peixe e outros preferem fazer loteamento, querem desfazer dos bens, tentando otimizar o valor no curto prazo, né? Então esse é um caso que ilustra assim, muito bem a necessidade de se fazer o que nós chamamos de planejamento sucessório, né? Que se for bem feito, de maneira adequada, com a divisão clara e a formalização das decisões, pode evitar anos de litígios, né, familiares, problemas legais, que acaba consumindo, né, todo o patrimônio da família, além de destruir o relacionamento familiar. As famílias são destroçadas nesses processos. Então, quais são os desafios, né, os desafios mais comuns da sucessão desses ativos tangíveis? Nós podemos citar a falta de inventário organizado desses bens, a listagem desses bens, o desacordo sobre a valorização ou a valoração desses ativos, no caso de valor sentimental, né, por exemplo, e conflitos relacionados ao uso ou à posse, né, desses bens. Mas nós falamos de problemas, vamos falar agora um pouco sobre algumas soluções, ou como planejar a sucessão de ativos tangíveis. Bom, a primeira parte, obviamente, é mapear os ativos. É necessário listar todos os bens físicos da empresa e da família. Depois, avaliar, né, o valor. Então, é necessário consultar alguns especialistas, muitas vezes, para você precificar adequadamente o valor desses ativos, de uma maneira realista. E temos também a questão da formalização da posse, né, documentar quem é o proprietário legal de cada bem. E, principalmente, criar um plano de divisão. Então, se faz uso de algumas ferramentas ou instrumentos. Por exemplo, a criação de trusts, fazer doações, alguns casos fazer testamentos, ou dependendo da natureza dos ativos, né, ou do perfil do dono e o seu planejamento pessoal, pode-se criar, por exemplo, uma holding, né, para ajudar a evitar disputas desnecessárias, né, com a cotização da empresa, por exemplo, né, entre os herdeiros, as pessoas que têm direito a esses bens. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o assunto, espero que queiram aprender ainda mais. Fiquem tranquilos, porque no futuro eu vou trazer mais explicações sobre os ativos tangíveis.
E não vai faltar oportunidade de nós aprofundarmos um pouco mais sobre algumas questões bem específicas. Bem, esse vídeo está chegando ao fim. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like para o YouTube entender que as pessoas estão gostando desse conteúdo. Clica no sininho para você receber as próximas notificações de vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou do meu vídeo. Aproveita também para entrar no meu grupo do WhatsApp, onde eu envio notícias e algumas atualizações. O endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? E se você gostou, vem aprender mais. Vem aprender sobre a sucessão em família.